a Deus. Aqui para essa câmera aqui. Deus é bom. Amém. O tempo todo Deus é bom. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vamos aguardar um pouquinho, os demais chegarem. A paz, tudo bem com você, Jones? Tudo bom? Pastora Ana Paty, querida. Paz do Senhor, pastora Patrícia. E aí, Jones, tudo bem? Manda um abraço para tua família aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Vamos começar a nossa ministração. Né? Se você puder convidar mais pessoas para ouvir a palavra. Amém. Aí. Nós hoje vamos encerrar a parte dos temperamentos. Né? E é importante que esses estudos eles ficam gravados aí no Face, né? Amém. Para que você possa assistir, relembrar, fazer toda uma avaliação, ver como é que está o seu relacionamento, o seu casamento, com a sua família, com seus parentes, com seus amigos. Amém. Essa questão dos temperamentos ela é super importante para que a gente possa se conhecer e possa aprender com as diferenças, né? As diferenças. Então, as diferenças elas são importantes. Né? Existe um princípio tremendo chamado princípio da individualidade, que fala que cada um de nós tem um DNA diferente, somos todos diferentes uns dos outros. Né? E essa questão dos temperamentos, ela faz exatamente isso, ela mostra as diferenças e nós temos que saber quais são essas diferenças para poder conviver de uma maneira mais tranquila. Amém? Então, nós vamos orar e nós vamos trazer hoje o último temperamento que está faltando, que é o fleumático. Você vai poder perceber aí algumas coisas, ou na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, né? E vai ser uma bênção. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sim, Pai, Senhor. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, entregamos, sim, Pai, todo o processo de ensino, Amém. todo o processo de ministração no teu altar, Pai. Sim, Pai. O Senhor pode nos ensinar, Amém. o Senhor pode abrir os nossos olhos, Verdade, nosso coração. Pai. O Senhor pode nos dar entendimento, conhecimento. Sim, Pai, Senhor. E enquanto nós estivermos aqui, Senhor, aprendendo Amém, de Ti, Senhor, que nós sejamos curados, que nós sejamos Amém, convencidos daquilo que precisamos mudar. Sim, Pai, que o Teu Senhor. Espírito Santo tenha liberdade de sondar o nosso coração, Amém, Senhor. sondar o nosso interior, Pai, e trazer Sim, revelação. Em nome de Jesus, Pai. Declaramos Sim, Pai. um tempo de bênção. Amém, Cobre Pai, Senhor. todos que estão ouvindo o que nós estamos falando aqui com o Sim, sangue Pai. do Em Cordeiro. nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado em todo o Amém, tempo. Pai, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu Amém. nome. Amém. Amém. Amém? Amém. Hoje vamos dar continuidade, né? Nós já falamos dos temperamentos sanguíneo, falamos do colérico, falamos do melancólico e hoje nós vamos falar do fleumático. Então, o homem fleumático. O homem fleumático é a pessoa mais fácil de se dar bem. Então, o fleumático é uma pessoa de fácil convivência. É, por natureza, uma pessoa agradável. E assim, em relação aos demais temperamentos, é a pessoa que tem mais agradabilidade. Então, é uma pessoa que as pessoas gostam de conviver com ela, né? Ele é calmo, ele é uma pessoa governável, né? Uma pessoa assim que é fácil de lidar com ele, aparentemente nunca demonstra agitação. Ele pode talvez estar agitado internamente, mas externamente ele não demonstra agitação. Independente, né, do que esteja acontecendo ao redor dele, ele se mantém controlado.
Ele é uma pessoa assim, coerente, né? Então não é uma pessoa instável, que fica mudando de ideia. Então ele tem, né, coerência. Ele sente muito mais emoção do que aparenta, né? Então ele tem dificuldade, né, em compartilhar as emoções, de expressar, né? Então ele guarda as emoções, ele, né, fica mais na dele, mas ele, né, tem um turbilhão de emoções ali, mas tá sentindo, mas não. Exato, né? Mas ele guarda ali. Ele tem a capacidade de apreciar as belas artes e as melhores coisas da vida. Então, assim, ele tem uma facilidade, né, de contemplar as coisas, né, de ver o lado bom, o lado belo, que isso é bem bacana, né? Tem tantas coisas bonitas, né, que as pessoas têm dificuldade de enxergar. De perceber, né? Do dia a dia. De perceber, né? Já o fleumático tem essa facilidade. Ele não tem falta de amigos, porque ele gosta das pessoas, né? E normalmente ele tem um senso de humor naturalmente irônico, né? Então é uma pessoa assim que brinca de uma forma agradável. Ele pode aqui um tipo de indivíduo que pode fazer uma multidão balançar de rir e ele mesmo não ri, né? Então assim, ele é engraçado. Stand-up. É um stand-up, exatamente, né? Tem perfil para stand-up. Né? E não tem stand-up evangélico, né? É um mercado aí, né? Tá vazio, tá virgem. Né? É um mercado aí a ser explorado. Ele é capaz de ver algo cômico nas outras pessoas e as suas emoções e assim manter uma perspectiva positiva da vida, né? Então, rir faz bem. Né? À medida que a gente dá a risada, a gente movimenta tanto os músculos, né? Faz muito bem para o sorrir, né? O rir, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional. Ele possui uma boa memória e é capaz de ser um bom imitador, né? Então ele também pode... Stand-up puro. É um stand-up puro, né? Tem essa habilidade aí. Faz piada dos outros tipos de temperamento, né? Então ele tem essa facilidade também de zoar com os outros, né? O fleumático tem que ser um espectador da vida, né? E tenta não se envolver demais nas atividades dos outros. Então, assim, tem uma postura um pouco mais passiva, né, do que os demais, né? Então, ele fica bem na dele. É fácil motivá-lo, além da rotina diária. Então, uma pessoa, assim, que... É difícil de motivar ele. É verdade, né? Eu li aqui errado e o meu ajudador master aqui... E não é fácil motivá-lo além da rotina, né? Então, assim, ele gosta de rotina, né? Então, se bobear, ele gosta de tudo do mesmo jeito, né? Não gosta de mudança. Não gosta muito de mudança. Mas quando ele é estimulado, né? Ele consegue fazer as coisas bem e as suas qualidades eficientes se tornam aparentes. Então, ele precisa de um estímulo. Então, o fleumático, ele precisa de um pequeno empurrãozinho. Você né? tem alguém para ficar ali tocando ele. Exatamente, ele precisa de um empurrão. Ele não se oferece voluntariamente, né, para liderar sozinho, então não é uma pessoa que naturalmente lidera, mas quando ele é forçado, convidado, né, ele prova que ele é um líder muito capaz. Até porque, assim, esse jeito, né, de lidar com as pessoas... Não expressar emoção. Isso, né? Então, demonstra equilíbrio, né? Essa coerência. Então, demonstra tranquilidade para quem convive, né, com fleumático. E ele é um pacificador natural, né? Então, ele tem habilidade, né, de administrar conflito... de gerar paz, de lidar com isso. Isso né? É legal numa equipe, né, de funcionários. Super. Né? Então, assim, é bom, né, ter fleumáticos do lado, né? Quais são os pontos de oportunidade, né, de melhoria do fleumático? Falta entusiasmo e ambição. Então, ele tem potencial, mas ele acaba, né, não sendo muito ambicioso aí para, né, poder se desenvolver, poder crescer, né? Ele quer mais... Aquela explosão. Assim. Aquela explosão, aquela pegada. Né? Então, ele acaba, às vezes, não demonstrando muito entusiasmo. Ele raramente excede seu status e o que parece sempre fazer o esperado. Então, assim, ele não confronta a liderança. Né? Então, assim, ele acaba não confrontando liderança.
E assim... E acaba submetendo? Submetendo às vezes até em demasia, porque às vezes ele também não tá bem e acaba não conseguindo compartilhar, né, expor suas necessidades, porque ele não confronta, né? Ele raramente começa uma atividade e geralmente dá desculpas a fim de evitar envolver-se em atividades de terceiros, né? Então ele prefere ficar na dele, né? Ele prefere não entrar em conflito. Ele tem uma postura às vezes um pouco egoísta, embora geralmente não seja tão óbvio, né? Ele é tão fino e conveniente, né, que poucas pessoas dão conta disso, né? Então, assim, ele quer atenção para ele, né? Ele quer o cuidado, mas ele não demonstra, né, isso. E às vezes é difícil, né, das pessoas descobrirem se ele não compartilhar, né? Consegue esconder bem. Então, o egoísmo o torna autoindulgente e despreocupado em relação à necessidade de atividade por parte de sua família. Então, às vezes, assim, ele não se dá conta, né? Às vezes ele fica um pouco centrado nele e ele não se dá conta das necessidades da família, né? Fica lá meio passivo. Isso, né? Às vezes ele quer um pouquinho que a família... Faça para ele. Faça para ele, faça por ele, né? Ele quer ser servido, né? Isso. É uma pessoa, assim, que... meio, né, mãozinha de vaca, meio avarento e às vezes assim, exceto com roupas para ele mesmo, ferramentas para o trabalho. Então assim, ele gosta normalmente de gastar para ele, né, e não muito para as pessoas, para a família. Ele é uma pessoa teimosa, né, de todos os temperamentos, o fleumático é o mais teimoso, por incrível que pareça. Nem o colérico é tão teimoso assim, né? O colérico nem é tão teimoso assim, mas o fleumático, né, é o mais teimoso de todos. Mas ele é extremamente diplomático, né? Então as pessoas nem percebem a teimosia dele, né? Então ele disfarça bem, né? Ele se mantém ali, né? Não é que nem aquela mula que empaca. Não, ele é diplomático ali, habilidoso. E acaba não fazendo porque ele não quer fazer. Né? Mas ninguém às vezes percebe. Ele não confronta abertamente as pessoas, né? Ou se recusa a fazer algo. Mas de alguma forma ele vai conseguir não fazer. Se ele não quer, ele não faz, né? Mas ele não confronta, ele não vai falar, eu não quero fazer. Ele simplesmente não faz, né? Simples assim, né? Em circunstâncias familiares, ele quase nunca grita ou argumenta. Ele simplesmente arrasta os pés e recusa se mover, né? Eu acho que ele empaca. Aí é uma mula mesmo. Às vezes empaca, né? Para uma parceira mais agressiva, ele pode ser irritante devido ao estilo passivo, né? Despreocupado. Principalmente uma parceira sanguínea, uma parceira colérica, né? Que tem aquela explosão, aquela iniciativa e tal, mas o cara é meio paradão. Né? Então, né? Acaba irritando às vezes a parceira. Os sanguíneos coléricos particularmente brigam com cônjuges fleumáticos, porque estão habituados a tomar decisões rápidas e obstinadas, né? Então, né? Vai ali na frente. Um tá a 100 por hora, o outro tá a 20. Isso, né? E não gosta de parar, né? Então, uma pessoa fleumática pode ser confundida com um cristão mesmo sendo incrédulo. Olha que incrível. Aqueles caras que a gente fala, né? Só falta Jesus na vida dele, né? Ou seja, só falta tudo. É um fleumático, né? Boa, essa é boa. Isso é legal, né? É educado, é diplomático quanto à manifestação da velha natureza pecaminosa. Uma das suas fraquezas principais é que ele tem pouquíssima motivação. Então, é uma pessoa que precisa constantemente estimular. Né? Principalmente assim, se né, um líder que tem uma pessoa fleumática na equipe precisa estar estimulando, motivando o tempo todo. Ele é meio medroso, né? E às vezes esse medo pode causar alguns problemas, né? Então, uma pessoa assim que falta um pouquinho de coragem nela. Tende inclinada à procrastinação, né? Então, assim, demora para fazer as coisas, né? Aquele cara que vai empurrando com a barriga, Isso. vai deixando tudo para depois. Procrastina um pouco. Não troca a lâmpada, não... Isso, não então deixa lá, né? Ele tem de tomar decisões lentas, metódicas, que podem enfurecer os outros temperamentos que gostam, às vezes, de mais agilidade, né? Gostam de mais ritmo.
No casamento torna-se fácil o fleumático deixar todas as tomadas de decisão para o cônjuge mais forte e ágil. Então ele acaba, né, terceirizando as responsabilidades. Quer decidir, decide aí, tá tudo bem. Isso. Do ponto de vista financeiro, às vezes ele é um pouco desmotivado, tem a probabilidade, às vezes, de não alcançar objetivos, às vezes ele não está muito afim de ganhar dinheiro, né? Então, assim, ele não se preocupa com a questão de ser bem-sucedido, de progresso, isso. Comprar uma casa, fazer isso. Ele não tem tanta ambição, ele encosta né? no aluguel ali, tá tudo bem, tá isso. conseguindo pagar, vamos embora. Então ele prefere às vezes assim guardar, ele não gosta muito de gastar e acaba não investindo, né? Porque nem tudo é gasto, tem muitas coisas que são investimento, né? Verdade. Do ponto de vista de sexo também ele é meio desmotivado, né? Ele tem a sensação de bem-estar, meio despreocupado, então não é uma pessoa assim, né? Que procura muito a esposa, né? Então a esposa às vezes precisa tomar atitude em relação à área sexual, ter iniciativa. Ou a esposa ou o marido. Isso, no caso aqui a gente está falando dos homens. É verdade. Então a esposa. A esposa. Né? Comunicação e comunhão. Não é muito provável que ele comunique as coisas certas, por exemplo, ele pode usar diplomacia às custas da família, né? Às vezes ele cai no sono no momento em que se senta, né? Então não é uma pessoa que tem problema para dormir, não né? é problema psiquiátrico, nada disso. Não é provável que ele leve a família para passear. Se bobear, né? Ele fica em casa, né? E não sai. Nessa quarentena é bom para ele, porque não dá para sair mesmo, ele senta né? no sofá e fica lá mesmo. Isso. Para ele tá bom, é o céu dele. Né? Então na quarentena tá tudo bem pro fleumático, né? Diferente dos outros, né? Que não vem a hora de sair. Fazer atividade. Isso. Tal. Fica o dia inteiro na televisão. Por outro lado, do ponto de vista de emoção, né? Ele acaba se preocupando demais, né? Então, só que ele não compartilha, né? Ele guarda as coisas. Né? E se bobear, ele pode ser governado, né? Pela esposa. E o cuidado que tem que ter, né? Porque existe a hierarquia que nós já falamos, né? Em outras ministrações. Então tem, né, o homem, né, Jesus, o homem, a esposa, para que as coisas possam fluir, né, e ter bênção, né, o lar alcançar bênção. Também espiritualmente desmotivado, ele é meio despreocupado, sem estímulo, e é provável que a pessoa, que seja a pessoa a criar ou começar alguma coisa, né? Então assim, ele nem espiritualmente ele tem iniciativa. De criar, de começar. Isso. Vou né? orar lá, vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum. Isso aí não parte dele. Não, ele precisa ser estimulado. Aí, às vezes a esposa tem que falar, vamos orar, né? Que por um lado não é bacana, né? Ele não tem muito essa iniciativa. Tem que trabalhar nisso aí. Né? Ele é leal, né? É agradável, diplomaticamente equilibrado. Ele não é fortemente atraído a ninguém, é preciso conhecê-lo para saber se tem um coração verdadeiro ou leal. Apesar da lealdade dele, né, ele esconde mais, né, ele não demonstra essa lealdade. Ele é inclinado em casa, né, à procrastinação, e é provável que deixe as coisas por fazer, né, e as mulheres ficam bem incomodadas, né, mulheres, quando a gente precisa que os homens façam alguma coisa, pintar a casa, e eles não fazem, tirar né? o mofo, né, tirar as teias de aranha. Isso, gera um incômodo. Desentupir a calha. Isso gera um incômodo, né? Ele faz todas as coisas com calma e no tempo dele, lembrando que como ele é teimoso, se ficar pedindo muito aí que ele não vai fazer, né? Aí ele vai fazer no tempo dele. Se bobear, ele não pede ninguém em casamento, olha só, né? Aí é ruim. E talvez nem se case, porque se ele não pede em casamento, né? Apesar que nos dias de hoje, né, as mulheres também tomam iniciativa, então... Hoje em dia, qualquer um tá pedindo casamento. Menos mal, né, nos dias de hoje. E assim, do ponto de vista de filhos, pode ser... ele tem uma tendência a não disciplinar os filhos, né? Então ele terceiriza a responsabilidade. Ele deixa os filhos largados, faz o que você quiser. Ele quer bem. que a esposa faça isso, né? Ele não toma essa iniciativa. Educar os filhos. Né? Ele é gentil e raramente fica bravo. Ele tem um jeito de conseguir que façam o que ele quer.
como eu falei anteriormente, né, ele não gosta muito de assumir a liderança. Então, em casa, né, o sacerdote fleumático, ele tem que lidar com esse ponto de melhoria, que eu acho que é o ponto chave, que ele tem que lidar, que assim, por mais que ele não goste, ele tem que se posicionar, assumir o papel dele, porque aí vai vir bênção para casa dele, com certeza. né? Deus vai capacitá-lo porque ele tem total capacidade, ele tem total habilidade para lidar com a situação, então ele precisa se posicionar, né? Então, maridos fleumáticos, né? Se posicionem, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Vamos lá na esposa fleumática, né? Os pontos bons. Ela é consoladora, né? Então, nessa situação que a gente tem vivido, né? É uma pessoa que, se deixar usar esse potencial, deve estar sendo bênção, agregando na vida de muitas pessoas, de muita gente, né? Ela não chama atenção para si, mas ela atrai para si as pessoas feridas, né? Porque como ela consola, ela conforta. Papel forte. Isso. Então ela atrai as pessoas que necessitam. O papel do Espírito Santo, consolador. Ela tem um papel muito importante. Forte isso. As pessoas sentem, né, que encontraram uma pessoa ouvinte, confiável, uma pessoa que tem bastante perfil, né, para ser psicóloga, né? Trabalhar em call center, psiquiatra, né? Até mesmo as pessoas totalmente estranhas tendem a se abrirem com a mulher fleumática, né? Contando os problemas, né? Então assim, nem conhece, mas consegue se abrir. Legal. As pessoas desconhecidas, porque ela passa essa confiança, esse acolhimento, ela acolhe as pessoas. Quer dizer, pode ser uma excelente pastora, né? Perfeito. Uma pastora puro sangue. É isso aí. Que as ovelhas vão ser atraídas, né? Isso. Então, assim, mulheres, né, fleumáticas são excelentes pastoras. Elas sentem de fato a dor dos outros, né? Então elas têm compaixão. Empatia. Tem empatia, que isso é uma qualidade fenomenal nos dias de hoje, né? Tá raro, né? Tá raro e é importante. Ela vai telefonar para saber se está tudo bem, né? Então ela cuida. Então ela é uma ouvinte solidária, ela tem uma preocupação genuína, né? De verdade. Conhece gente assim, né? Ela não tem assim aquela situação de falar assim, poxa, não tô nem aí com as pessoas. Ela gosta de cuidar de forma genuína, né? É uma pastora. É uma pastora. Eu conheço gente assim também. Ela é capaz de ouvir os infortúnios dos outros por horas a fio. E sem tentar dar a solução ou interromper a narrativa. Então, assim, é uma excelente ouvinte mesmo. Nasceu para ser pastora, aconselhamento. Isso. Ouvir. Nasceu para isso. Tem prazer sincero em ministrar as necessidades sinceras das pessoas, né? Ela é atenciosa, ela pensa sempre nos outros e quais podem ser as necessidades e tenta ajudar todo mundo, né? Legal. Ela é atenta, ama enviar bilhetes e cartões, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Olha só, tremendo isso, né? Ela é leal, uma amiga muito leal, uma vez amiga para sempre. Olha que coisa. Ela mantém firmemente relacionamentos profundos, duradouros, com um pequeno círculo de amigos de infância. Olha que coisa. Né? Caramba, conheço gente assim. Ela pode cultivar um sentimento de desalento, de que não há reciprocidade na amizade. Ela é pacifista, ela raramente chega a um impasse com um conflito interpessoal, ela tem prazer na harmonia e fará tudo que puder para mantê-la, né? É o contrário do colérico. Contrário, o oposto do colérico, exatamente. Colérico quer lá confrontar, a fleumática pacifica. Ela é rápida para ajustar-se às pessoas ao redor e nunca insiste para que as coisas sejam do jeito dela. Tem desejo sincero de agradar os outros, né? Isso é legal. Tem uma capacidade maravilhosa de enxergar todos os lados de uma questão e ajudar os outros a enxergar opiniões de outras pessoas. Então, é uma pessoa que tem uma visão sistêmica. Que coisa, né? Tem uma facilidade de ver vários pontos de vista e faz os outros verem esse ponto de vista. Tremendo isso. Suas habilidades de mediação são valiosas. Na igreja, no trabalho,
na vizinhança. Conheço gente assim. É confiável. É confiável, ela estará disponível mesmo em tempos difíceis. Pastora, ela vai se sacrificar quando o tempo está difícil, ela vai se doar para os outros. Isso. Ela é protetora, né, dos filhos, da família. Ela separa tempo para os filhos, independente se tem uma grande família. Eu acho que a Susana Wesley devia ser fleumática, Com né? certeza. Ela reservava a Susana Wesley, né? Mãe do John Wesley, ela reservava um tempo, né, com cada filha. Ela tinha 19, mas ela tinha um tempinho para cada um. Provavelmente ela era fleumática. Era 1 hora por semana, né? Isso, 1 hora por que semana. é o tempo que dava, né? Porque 20 horas na semana é bastante tempo, né? É meio período. Tá? Paciente, não se enfurece facilmente, está disposta a seguir a decisão da maioria e não insiste para que as coisas sejam feitas do seu jeito. Ela é muito fiel, tem uma capacidade excepcional de absorver a dor emocional e ainda manter seu compromisso com outra pessoa, né? Então, assim... Excelente psicóloga também. Ela tem facilidade, provavelmente, de perdoar, pelo jeito. Sim, pelo jeito, sim. Ela permaneceria leal a um casamento difícil por muito tempo, muito mais tempo do que os outros perfis, né? A maior parte dos perfis desistiria do casamento, mas a mulher fleumática persiste. Consegue permanecer. Isso. Também, se ela decidir que o casamento acabe... Acabou. Já ela era. é leal com a decisão dela. Ela é leal com a decisão dela, né? Então, também, todo mundo tem seu limite, né? Ela é uma protetora dedicada, ela está disposta a deixar de lado as próprias necessidades para satisfazer os outros. Elas são conselheiras, professoras, enfermeiras, pastoras, psicólogas, né? Elas geralmente lideram estudos bíblicos, ministérios de mulheres, né? Excelente para gestoras de pessoas. Isso, excelente gestora de pessoas. Quais são os pontos de oportunidade da mulher fleumática? Ela é desanimada, não se sente entusiasmada demais com os feitos, as façanhas. Ela tem como objetivo conservar seu suprimento limitado de energia, assim, não é muito ambiciosa, né? Fica mais na dela. Fica mais na dela. Essa falta de entusiasmo pode causar um conflito expressivo em seus relacionamentos, né? Porque as pessoas podem interpretar como uma falta de amor, admiração, interesse, mas na realidade não é, né? Às vezes, o jeito dela. É o jeito dela. Ela pode se esconder atrás da maternidade e se justificar, né? Para não se envolver com outras coisas. Então aquela mulher que fica assim, eu tenho um filho agora, Isso. não posso dar atenção pro meu marido, não posso fazer outras coisas, me envolver. Isso. Relacionamento fica em segundo plano, o filho fica em primeiro plano. Isso. E não é bacana porque o lado forte dela é ajudar as pessoas, né? Então se ela se deixar tomar por esse lado, não é bacana. Que ela vai acabar não estando no seu potencial. Ela é temerosa, né? Fica lá, e se acontecer isso, né? Fica com temores, com inseguranças. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, né? Para que a falta de fé não entre no coração dela. Ela, às vezes, meio morosa, né? Então, às vezes, ela demora para fazer algumas entregas. Isso, né? Acaba sendo percebido principalmente no trabalho. Às vezes, em casa, ela pode ser desorganizada. Não tanto quanto a sanguínea. A sanguínea é mais desorganizada do que a fleumática, mas ela pode, porque ela acaba protelando. Então a fleumática tem que tomar cuidado para não ficar viciada em TV, né? Então assim, ela tem que tomar cuidado também para não ganhar peso, né? Porque ela tem um pouquinho de guiça, dificuldade de se exercitar. Exercício. Isso, de fazer exercício. Então ela tem que tomar cuidado nesse sentido. Então, assim, ela é uma seguidora por natureza e às vezes ela pode se comprometer, né, nessa questão, nos padrões de servir com quem passa a maior parte do seu tempo, né? Seja lá quem for. E ela pode se envolver com má companhia, porque ela é muito empática. E aí ela acaba sendo influenciada por essa pessoa. Isso. Então, precisa tomar bastante cuidado, né, da mulher fleumática de não ser influenciada por más companhias, Porque né? ninguém pode levantar alguém aí para
Isso, para desvirtuar, né? A serpente no Éden. Isso. Como ela tem também outro ponto de melhoria, a questão do confronto, às vezes não é bacana porque ela acaba não se posicionando. Acaba sendo permissiva. Isso não é legal também. Então, ela precisa aprender, né, a se afastar, a se posicionar. Colocar o seu ponto de vista. Isso. E também refletir, né, nas questões lógicas das suas escolhas, né? Então, ela também tem que sair um pouquinho da situação e refletir, né? Não ficar tão envolvida na situação. Tem que aprender a botar limite, é isso. Isso. Ela também é meio teimosa, né? Mas ela acaba não discutindo. E às vezes ela se recusa a mudar de ideia, né? E às vezes outros temperamentos ficam um pouquinho furiosos, né? Quando ela se recusa a cooperar, né? Quando ela empaca também um pouquinho, né? Ela direciona sua atenção aos filhos, no caso de haver problemas com o marido. Então, o que acontece? A mulher sábia, ela edifica o lar. Então, ela não pode, né? Ela tem que estar ao lado do marido para poder educar os filhos, né? E se ela ficar do lado dos filhos, ela vai dividir a casa. Isso não é bacana, porque uma casa dividida não subsiste. Prospera. Mas, assim, ela meio que protege, né? Os mais fracos. E ela tem que evitar de fazer isso, né? Ela não gosta de ser envergonhada, ela não gosta de exposição, não gosta de conflito, né? Então, assim, raramente ela vai falar coisas desagradáveis do casamento. Então, é uma pessoa assim que não vai compartilhar algumas necessidades, não né? Vai fazer DR com ela? Não, ela não vai fazer uma DR para os outros, ela não vai falar mal do marido. Tá. Para outras pessoas, né? Que isso é um lado bom, Sim. Mas se ela precisar de ajuda, não tiver bacana, ela tem que procurar ajuda, lógico, né? Às vezes ela se acha dona da verdade e às vezes não é tão aplicada espiritualmente, né? Que isso não é bacana também. Então, ela tem um lado bom, que é essa questão, né, de acolher, de ajudar, tem todo um lado bom. Ela tem que tomar cuidado, né, para não se acomodar espiritualmente, né? Por que às vezes ela se distancia, ela não quer conflito? É uma forma egoísta dela se proteger, né? Então também de proteger a si mesma. Exatamente. Então, isso não é bacana. Ela é despreocupada às vezes quanto à vestimenta, né? Não é uma pessoa muito vaidosa. Então ela não se cuida muito. Põe a roupa da eleição, a camiseta da eleição é bom, hein? Meu pai, né? Hoje em dia tá perigoso, hein? Hoje não dá pra usar. Hoje em dia tá perigoso. Ela pode ser, né, desorganizada no lar, negligenciar a limpeza, né? Então ela tem uma postura meio preguiçosa e ela gosta de tudo meio à mão. Isso ela tem que evitar, né? A mulher tem que cuidar do lar, né? Ela pode achar até que o marido é cruel, né? Porque ele arrasta lugares agitados, né? Então, assim, ela gosta de descanso. Então, não gosta de festa? Não, ela não gosta de agito. Aquela galera, tá? Não, ela gosta de ficar na dela. Os fleumáticos se sentem inferiores e rejeitados, né? Quando a crítica é constante. E pode facilmente assumir culpa por todos os problemas no casamento. Isso não é bacana. Isso é ruim. Né? Então, ela acha difícil amar. Ela acha difícil amar alguém cujo interesse principal é certificar que ela está errada, né? Então, assim, isso não é bacana. Os fleumáticos não lidam muito bem com críticas, né? As mulheres fleumáticas. Então, imagina o marido querendo dar um feedback para a esposa e a esposa vai se sentindo culpada e não resolve o problema, só piora o problema. Exato. E não é bacana, porque o que acontece? Ela vive às vezes com sofrimento, com a dor, com a confusão, porque ela não quer evitar, ela quer evitar conflito. Então, assim, ela meio pega a culpa pra ela também não se posiciona, porque assim, né, o parceiro pode falar algumas coisas, como ela não se posicionar, também não fala, né, o outro lado pro parceiro, e aí acaba pegando tudo pra ela. Isso né? pode gerar uma depressão. Isso não é bacana. Ela é difícil de ser estimulada sexualmente, raramente ela inicia o sexo também, ela é passiva, né?
tem uma postura meio gélida. Então, assim, se é uma fleumática, casado com um fleumático, tem que tomar bastante cuidado, né? Senão... Tomar Viagra os dois. Não, senão os dois vão ficar virgens a vida toda. Não vão casar, né? Não vão casar, brincadeirinha. Ela não fala a verdade sobre seus sentimentos, ela guarda, né? E ela vai ficar decepcionada porque as pessoas não adivinham aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, né? Então, se ela não compartilhar, não adianta nada. Fora, Isso. Então, ela tem que tomar cuidado, né? Para não deixar o casamento numa rotina, né? O casamento ficar muito passivo. Então, isso não é legal. Não gosta de variar. Então, ela precisa tomar cuidado nesse sentido. Essa falta de motivação, ela também procrastina. Às vezes ela é meio inclinada a esquecer datas, né? Compromissos. Então, também tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes as datas são importantes para as pessoas, né? Então, ela tem que tomar bastante cuidado. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas, né? Para algumas. Às vezes ela é meio tardia, né? Para se defender e também para se irar, né? Então esse é um lado bom, mas por outro lado as pessoas não sabem que ela não tá bem, não tá gostando, a pessoa né? muito passiva vai apanhar muito. Isso, vai ficar mal, vai ficar decepcionada. Vão continuar batendo, né? Isso, vai ficar decepcionada, mas as pessoas não vão saber, né? Então tem que compartilhar, né? Tem que expor. E ela espera a crise para agir, né? Então às vezes ela espera chegar no limite para poder agir. Aí estoura. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, né? Os fleumáticos no sentido da passividade, né? Então, fleumáticos têm um lado muito bom, né? Bons ouvintes, tem muitas qualidades aí. E como qualquer outro temperamento, tem os pontos de melhoria, né? E o que é importante? No nosso relacionamento, né, a gente viu todos os 4 perfis, todos eles têm coisas boas, todos eles se complementam, né? Então, como eu falei no primeiro dia que a gente falou dos temperamentos, a gente tem um temperamento dominante, tem 2 auxiliares, um mais do que o outro, e tem um que é praticamente o oposto, que a gente não tem nada né? Assim, a gente praticamente não tem nenhum dos critérios ali, né? Nenhum dos requisitos, das características. Todos os temperamentos têm coisas boas, todos os temperamentos têm oportunidade de melhoria. Por quê? Nós precisamos depender de Deus, né? Então, nas nossas fraquezas, naquilo que a gente tem de fraqueza, a gente tem que orar, né? O casal tem que orar, a gente tem que pedir oração para as pessoas. Então, pessoas assim, poxa, no caso do fleumático eu sou muito passiva, no caso do colérico eu sou muito irado. Todos eles, né, têm seus pontos de oportunidade. E Deus pode mudar isso. Né? Então, assim, eu no meu perfil, antes de me converter, eu tinha os pontos a melhorar muito mais fortes do que os pontos positivos do meu perfil. E assim, Jesus entrou na minha vida e mudou muita coisa na minha vida, né? Ele restaurou meu temperamento. Então, é algo assim que a gente precisa depender de Deus para que o nosso temperamento seja restaurado, para que a gente deixe o melhor do nosso temperamento fluir, né? E a oração faz com que a gente seja transformado, né? Submeter ao Espírito. Né? Se submeter ao Espírito Santo, exatamente. Deus é bom. Por favor, pastor Renato. Eu lembrei aqui do livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis ele é muito importante para a gente compreender a família, porque ali você consegue enxergar o desenho de Deus. O desenho de Deus ele é perfeito, né? Então a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e ele fez assim, a imagem e semelhança de Deus é macho e fêmea, né? Então ali você tem toda uma revelação, uma simbologia tremenda. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia registra que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles se expunham, né? Eles estavam expostos um ao outro. E isso é uma chave muito forte. Porque imagina, você
estar nu, né? Tem gente que não gosta de, né, da casa e não consegue ficar nu diante da sua esposa ou diante do seu marido, porque tem vergonha, né? Ah, mas isso é errado? Não, isso não é errado. Mas eu não quero falar sobre a nudez física, né? O que a nudez física representa lá no Éden? Representa uma intimidade onde eu te conheço. Verdade. Por inteiro. Completo. Não tem nada oculto. Verdade. Não tem nada oculto, ou seja, eu posso te ver do jeito que você é. Então eu vejo que você é sanguínea, é fleumática ou é colérica. Enfim, eu consigo enxergar você tanto nas partes boas quanto nas partes ruins. Uhum. E isso é uma chave tremenda, porque a gente só quer casar com as partes boas. A gente quer casar só com aquilo que a gente está, né? Na realidade, nós mostramos para o outro algo que nós não somos totalmente. Faz uma propaganda, a gente faz uma propaganda bem enganosa. Isso é normal, isso é natural, né? O cara está namorando, ele não vai mostrar que ele é um cara estourado, né? Não vai sair falando que ele é um cara que vai brigar no trânsito, vai botar em risco a vida da namorada. Não, não vai fazer isso, vai se controlar. Depois que casa que começa a aparecer essas coisas. Por quê? Porque o cara tem um interesse maior, lógico. Isso mostra que ele tem o domínio sobre aquilo, né? Quando ele quer, ele consegue se controlar. Mas a intimidade, ela só é estabelecida quando existe a nudez, né? Ou seja, quando eu posso ser eu mesmo, tanto eu positivo, quanto eu ponto de melhoria ou as situações que eu preciso melhorar para a minha esposa. E vice-versa. E vice-versa. Então, essa é uma chave tremenda para você ter um bom relacionamento, um relacionamento duradouro, um relacionamento até que a morte o separe. Amém. Ou seja, você casou com um homem carnal e com um homem espiritual. Você não quer casar só com um homem espiritual. Você não quer casar só com uma mulher espiritual. Porque não existe. Então você vai precisar ter o homem e a mulher carnais, que têm os seus pontos de melhoria, tem os pecados que vivem perseguindo, tem as suas características familiares, tem as suas heranças de personalidade e temperamento, tem pessoas que têm situações que, por isso que você conhece a família antes do casamento. Você conhece a família para quê? Para ter autorização do pai e da mãe? Não. Para saber o seguinte, como que é essa família? Né? Porque você precisa conhecer a pessoa. Verdade. Né? Então, conhecimento sobre aquela pessoa da sua família que está do seu lado é a chave para você ter uma vida de paz. Aí você casa sabendo que a pessoa é daquele jeito. Quando ela está apresentando aquela característica negativa, você pode tolerar. A Bíblia diz assim, ó, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, Amém. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima Amém. De tudo isso, porém, esteja o amor, Amém. Que é o vínculo da perfeição, o amor. Então, Amém. Aí você vê o amor. Quer dizer, eu sei quem é a minha esposa, eu sei quem ela está para mim, ela está desnuda, eu consigo perceber todos os pontos de melhoria, eu consigo perceber todas as qualidades dela. Amém. E como que eu vou lidar com isso vai demonstrar o quanto eu amo ou não amo ela. Não é verdade? Vai ter hora que eu vou precisar ressaltar, né? Eu vou precisar fazer aquele feedback, né? Como é que é? Situação, comportamento e o impacto. SCI. Então eu vou precisar mostrar para ela as coisas boas que ela tem. Então, o que ela é boa, eu preciso, né, ressaltar isso, porque ela precisa desse reforço, ela precisa disso para poder se motivar a continuar melhorando. Amém. Né? E às vezes eu vou precisar falar com ela sobre pontos de melhoria. Então, qual que é a função da nudez no casal? A função da nudez na família é que um ajude o outro. Amém. É que um perdoe o outro, para que um ame o outro. Amém? Então, os temperamentos, eles são importantes? São. Mas como que você lida com isso? Você precisa suportar. Suportar significa, é uma palavra grega que significa exatamente isso. Levanta, mantenha-se ereto e firme, sustenta, carrega, suporta. Então, você tem que levantar o seu cônjuge, você tem que Amém. levantar o seu filho, tem que levantar o seu pai, você tem que entender como ele funciona e suporta um ao outro.
Amém? Então, você vai sofrer menos. Não Amém. é zero sofrimento, não existe, porque são pessoas diferentes. Vai ter hora que a faísca vai sair. Mas se você tiver uma nudez que você já sabe como é, você não vai para as vias de fato, você não vai desistir do relacionamento, você não vai ir para um divórcio, procurar outra pessoa, porque todo mundo tem um temperamento, meu querido. Todo mundo tem pontos de melhoria, então, sempre. Você vai mudar de um para o outro, mas é um outro ser humano. Né? Então, por isso que a Bíblia fala, eles estavam nus e não se envergonhavam. Se você está se envergonhando de algum ponto que você não fala para o teu cônjuge, não fala para o teu pai, não fala para a tua mãe, não fala para alguém da tua família, repensa. Avalia se isso, de repente, seria importante você falar. Isso. Por quê? Porque você vai estabelecer pontos de confiança e você vai melhorar o teu relacionamento. Se você pedir ajuda. Porque você vai tentar mostrar o melhor que você é. Mas como é que você lida com o seu pior? E o seu pior aparece em tempos de crise. É verdade. O meu pior aparece em tempos de pressão. Quando eu estou pressionado, aí eu revelo, né, aquele espírito familiar vem e começa a influenciar, e aí eu começo a revelar o temperamento briguento, o palavrão, aquela coisa toda sai. Porque nós somos seres humanos e nós pecamos. Então é importante que você compreenda o que é suportar um ao outro. Suportar não é aquela coisa, não suporto mais você. Não, não é isso. Suportar um ao outro é levanta um ao outro. Né? Eclesiastes fala assim, é melhor serem dois do que ser um. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Amém? Se tiver frio, os dois se aquentarão. E se o inimigo vier resistir contra um, os dois resistirão ao inimigo. Então, os inimigos do teu relacionamento familiar, os inimigos do teu casamento, eles vão tentar se apoiar em cima dos pontos de melhoria. Exato. Para acusar você. Por quê? Porque a tua esposa nunca viu você nu. Ou você nunca viu ela nua. Você não sabe quem ela é. Né? E a gente às vezes ouve essas frases, né? Ô pastor, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ela era assim. Então, quando eu casei com uma pessoa, não parece a mesma pessoa que eu casei. Então, isso é falta de nudez. Ou seja, você precisa ser uma pessoa sincera. O que é sincera? Sem cera, sem máscara. Se você revelar isso antes do casamento, vai ficar mais fácil. Aí, a pessoa que está casando com você, ela vai saber com o que ela está casando. Não é verdade? E aí não vai ter menos decepções. Isso. Menos desapontamentos. Vai ser mais fácil perdoar. Vai ser mais fácil amar. Então não torna o processo do amor uma coisa difícil dentro de você. Isso. Né? Então, grava bem isso. Eles eram marido e mulher, estavam nus e não se envergonhavam da sua nudez. Isso. Então você tem que jogar fora toda a vergonha. Jesus, ele veio para tirar a tua vergonha. Amém? Ele veio para desnudar, ou seja, aquela roupinha que o Adão e a Eva colocaram depois do pecado, sabe? Aquela folha de figueira. Aquilo não dura nada, depois de um dia já está tudo podre. Imagina você tentar cobrir suas partes, né, com a folha de figueira. A folha de figueira com o sol ela resseca, com a chuva ela morre, vai detonando. Então, quando Jesus vem, ele fala assim, com o rosto descoberto nós somos transformados. A transformação só acontece se você estiver despido diante de Deus. Amém? E às vezes como a gente está tão vivenciando, né, às vezes aquelas emoções, sentindo aquelas coisas, a gente tem às vezes a impressão de que o outro está percebendo. E a maior parte das vezes o outro não percebe. Então a gente tem que ter transparência, isso não é fraqueza, né? Principalmente homens, né? Às vezes os homens acham que se demonstrar emoção, falar o que está sentindo, vai demonstrar fraqueza, né? Mas isso é um paradigma, né? Que precisa ser mudado, é um tabu, né? Então essa questão, né, da nudez, da intimidade, é expor mesmo, né, o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando do outro, expor as nossas emoções. E às vezes a gente tem situações que a gente nem sabe o que está sentindo. E às vezes precisa de ajuda,
E isso é fundamental, porque como nós somos, né, corpo, alma e espírito, nos unimos, né, ao outro, vai comprometer o relacionamento se um não estiver bacana. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, né? Então, essa transparência é fundamental, né? Então, procura ser o mais sincero possível, né? A Bíblia fala que a gente tem que falar a verdade, cada um com o seu próximo. Amém. Né? Então, quando a tua esposa perguntar, você está bem? Né? Procura falar com ela. Você pode não acreditar, mas você vai conhecer uma mulher capaz de te levantar. Amém. Capaz de te levantar. Suportai-vos uns aos outros. Levantai-vos uns aos outros. Amém. Então você está subestimando o poder que a tua esposa tem de te ajudar. E você também está subestimando o poder que o teu marido tem. Né? Você não sabe, mas Deus quer usar a boca dele ou a boca dela para te ajudar. E se você não se desnudar, se você não se abrir, se você ficar... o casamento não é compartilhar contas para pagar ou rachar o quarto, rachar a casa, rachar o aluguel. Isso não é casamento. Casamento é nudez. Então, se você está disposto a ter um casamento em cima dos princípios de Deus, você tem que ter o seu marido, a sua esposa, com os seus melhores conselheiros, melhores amigos. Amém. Ninguém deve conhecer, nenhum homem ou nenhuma mulher deve conhecer você melhor do que o seu cônjuge. Amém. Ninguém pode Verdade. conhecer você melhor que o seu cônjuge. Né? Se você quiser me conhecer, pergunta para ela. Ela sabe os podres, sabe tudo que é ruim, sabe tudo que é bom. E ela tem a opinião dela. Por quê? Porque ela tem uma visão de fora. Eu não tenho a visão que ela tem. Mas assim, ela já presenciou, a gente já viveu muitas situações que nós tomamos susto, né? Então, puxa, da onde que veio isso? Né? Eu não sabia que isso tinha, né? Pensei que era um cara tranquilo, mas não é. Né? Por quê? Porque é colérico. E é um colérico que não tem o Espírito Santo conduzindo o temperamento dele. Então, se você se abrir, você pode pedir oração para o seu cônjuge. Verdade. Então, ora por mim para que eu não fique mais tão irritado. Ora por mim para que eu tenha mais iniciativa. Ora por mim porque eu sou muito teimoso. Ora por mim porque eu não consigo ser uma pessoa leal. Eu sou atraído pelo problema dos outros, eu acabo sendo influenciado, más companhias, né? E eu acabo deixando a minha casa para atender as pessoas e acabo deixando minha de família lado, né? de lado. Então, ora por mim porque eu tenho essa dificuldade de equilibrar, né? De administrar essa situação. Então, guarda bem isso, né? Eu lembro quando a gente casou, eu tinha acabado de me converter e a gente ia para a igreja no domingo, eu via minha esposa falando amém para o pastor. O pastor falava lá, ela falava bem, glória a Deus. E eu olhava assim, ficava meio cabreiro, né? Porque minha mulher, né, tal. E no final do culto ela ia lá pedir oração para ele. Eu pedi oração para ele. Por que não pede oração para mim? Né? Mas é cabeça de recém-convertido, né, irmão? Né? Não sabia a importância da autoridade espiritual do pastor. E por isso que eu ficava meio assim, porque para mim não era uma autoridade espiritual. Para mim era outro cara que estava ali falando a Bíblia e ela ia lá, confiava mais na oração dele do que na minha. Então isso era uma insegurança, isso era um problema que eu tive que resolver. Machismo, sei lá. Mas é um problema, é uma coisa que a gente tem que superar juntos, não é verdade? Senão pode virar um problemão, né? Pode virar uma desconfiança, o cara pode sair da igreja, ele pode, não confio no pastor, não confio em ninguém. Por quê? Porque ele tem um problema, mas ele não se desnuda, ele não se quebranta, ele não dá uma chance para o seu cônjuge de ajudá-lo a crescer, a amadurecer. Né? Então não subestime o teu cônjuge. Né? Saiba como ele funciona, não para você se dar bem, mas que você ajude ele a se dar bem, ajude ela a se dar bem. Amém? E a gente sempre fala, né? Quando você tem um casamento que não está legal, quando você tem um relacionamento que não está legal, e você normalmente fala assim, não está legal porque o meu marido, ou não está legal porque a minha esposa faz isso, o meu marido é assim, meu marido é assado. Né? Eu vou te dar um conselho pastoral. Né? Se você mudar, você não
no teu marido. Se você mudar, o teu casamento muda, melhora. Se você parar de esperar que ele mude e começar a mudar você, se você começar a se desnudar, aí você vai perceber que o teu marido vai confiar mais em você. Amém? Deus é bom. Conta quando eu pedi oração pra você, né? Você só contou lá do Ah, bem. é verdade, daí eu falei, Senhor, eu quero que a minha esposa peça oração por mim. Pra mim. E aí ela um dia pediu mesmo. E aí quando eu orei por ela, né? Porque eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, igual o Senhor dá a palavra para o pastor, me dá a palavra também. Para ministrar a vida dela. Porque eu não quero ministrar ninguém lá fora, eu quero ministrar a minha mulher dentro de casa. E aí Deus me deu a palavra, eu orei por ela. E Deus me deu a palavra profética, eu ministrei a palavra profética e aconteceu. Então, esse é o aspecto espiritual. Isso não tem a ver com temperamento, né? Isso tem a ver com a autoridade sacerdotal. Mas, enfim, a gente já passou dessa fase, né, minha querida? Graças a Deus. Amém. O apóstolo Josué está perguntando, uma pessoa pode fluir em mais de um temperamento ao mesmo tempo? Pode sim, apóstolo e papi. Uma pessoa tem sempre um temperamento, né, dominante, e ela tem 2 auxiliares. Às vezes um auxiliar mais do que o outro. E ela tem um temperamento que ela praticamente não tem nada. É o oposto. Então uma pessoa ela pode fluir em 3 temperamentos, né? Um mais forte e 2 auxiliares. E o que é bacana, né? E como as pessoas são diferentes, por isso que às vezes a gente tem dificuldade em reconhecer alguém naquele perfil, porque acaba tendo um temperamento naquele momento, outro se expressa diferente em outro. Então, assim, a gente normalmente, né, flui em 3 temperamentos. O Marcos Rangel está perguntando, as pessoas mudam de temperamento dominante, por exemplo, né? A idade, a experiência de vida, ela pode mudar, ela era colérica, de repente ela ficou muito fleumática, certo? Isso pode... Mudar não muda, né? Porque o temperamento, ele é a manifestação do comportamento e da personalidade, né? Então é a base daquela pessoa. O que ela pode, ela tá manifestando mais aquele comportamento, mas na essência dela, a essência não muda. Ela pode estar manifestando. Então, por exemplo, assim, ela é colérica. Ela mas está se controlando mais. Isso, ela pode, assim, ter entendido, né, com o passar dos anos, que não valia a pena, né? Ela ficar confrontando, se irando. Ela entendeu que ela só ia distanciar as pessoas. Então, ela se controla, ela não expressa aquele comportamento. Mas não é que ela mudou o temperamento dominante. Ela continua. O temperamento dominante vai embora até o final da vida. Né? Então, assim, eu sempre lembro, né? Não sei se vocês assistiram Madagascar, né? Aquele desenho em que os animais eram todos amigos. Só que numa necessidade, né? Eles fugiram lá do zoológico para ir para Madagascar. E o leão olhava para a zebra, que era amiga dele, né? Mas ela via um bifão, assim, né? A zebra, né? Um bife andando. A zebra ia correr, né? A zebra ia correr, ele via um bife ali. Então, o que acontece? Às vezes, em situação de crise, a gente volta para a essência, né? Então, o leão ali é carnívoro, né? Então, ele acabava, numa situação de dificuldade, né? A natureza dele manifesta. E por isso a importância, né, da dependência do Espírito Santo mesmo, para que ele possa, né, controlar os nossos temperamentos, para que a gente possa fluir no melhor, né, de cada temperamento, as características melhores, né? Então, eu espero que esse estudo tenha sido bênção para você, né? Eu não sei o que está acontecendo com o celular, porque não está aparecendo aqui os comentários. Os comentários aparecem, fica congelado aqui. A gente não vê quando tem pergunta, eu vi umas 2 ou 3 ali. Mas se você tiver alguma pergunta, depois nós vamos dar uma olhada, aí a gente pode te responder, como é que chama? No privado. Não, a gente pode até responder ali mesmo, depois que terminar a gente entra, a gente responde caso a gente deixou passar alguma coisa. É isso aí. E vamos orar, né? Vamos orar para que o Senhor pegue todo esse conteúdo, né? E se você entendeu que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, você vai perseguir esse nível de intimidade Amém. No seu casamento. Isso vai ser bom. Vai ser bom porque vocês vão se fortalecer
Vocês vão confiar mais um no outro. Amém. Né? Então, às vezes você pensa que vai decepcionar muito. Não, você vai ver que a pessoa, ela vai te ajudar, vai colocar-se mais do seu lado, ela vai demonstrar o amor. Aí você deu uma oportunidade para a pessoa te amar. Né? Não é amar só quando você é bom, mas amar também quando você está precisando de ajuda para melhorar. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho, nós te agradecemos. Amém. Porque o Senhor é bom. Sim. O Senhor não nos colocou em uma família para nós sofrermos, para nós ficarmos numa tortura psicológica, numa tortura emocional. Sim, Pai, o Senhor nos deu a família para nos realizar. Amém, nós Pai. queremos te agradecer porque o Senhor criou a nossa família. Verdade. O Senhor criou o casamento, criou, Senhor, a capacidade que nós temos de gerarmos outras pessoas, Pai. de nos unirmos a outras pessoas, Pai. Sim, e nós Pai. queremos te agradecer também pelo teu Espírito Santo. Amém, porque Pai. o teu Espírito Santo, apesar de toda essa característica natural que nós Sim, temos, Pai. ele é aquele que vai nos ajudar, Senhor, a nos mover dentro dos relacionamentos de maneira sábia, de maneira controlada. Pai, que o fruto do Espírito, ele seja manifesto nos nossos casamentos. Amém, Senhor. Que o fruto do Espírito, Senhor, ele seja manifesto dentro da nossa casa, na nossa família, que nós tenhamos testemunho de que o Espírito Santo controla a expressão do nosso temperamento, Verdade. e que a glória do Senhor seja vista sobre nós. Nós abençoamos cada casamento, abençoamos cada família e declaramos um tempo de paz, um tempo de segurança, um tempo de saúde e um tempo de cura, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço e imploro que o Senhor vá agora, Senhor, nessas casas Pai, em nome de Jesus. que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades, Pai. Sim, Pai. Porque perderam seus empregos, porque está faltando algo. Sim, Pai, que essas pessoas elas tenham o escape do Senhor. Amém. Pai, que elas consigam buscar ajuda em algum lugar. Sim, que o Senhor levante pessoas para ajudá-las. Que o Senhor mobilize os teus anjos, porque a tua palavra diz que os anjos são aqueles espíritos ministradores enviados a servir os herdeiros da salvação. Então, Pai, que não falte nada nessas casas. Que o Senhor seja o supridor, o provedor. Que as pessoas sintam segurança, as famílias estejam seguras debaixo das tuas asas, Pai, até que toda essa situação acabe. Nós abençoamos e declaramos o sangue do Cordeiro sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Deus te dê a paz, muita paz. Amém? Semana que vem a gente volta e a gente vai falar sobre qual assunto mesmo? Cenas dos próximos capítulos. Não perca, não percam. Amém? Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais.